Boa noite, irmãos e irmãs, de ideal espírita, de ideal cristão. Que alegria nos reunirmos mais uma vez, enquanto em pandemia, agora através das redes sociais. Então, gratidão aos irmãos da tecnologia, da TI, que propiciam esse momento para nós. Gratidão à direção da casa pela oportunidade, a Jesus, a Deus Pai, pela oportunidade de servirmos um pouquinho na seara do bem, devedores que somos. Gratidão aos irmãos e irmãs que nos acompanham, especialmente por essa simbiose, essa sinergia de pensamentos que muito nos ajudam e muito propiciam esse momento para essa reflexão dessa noite. Nosso muito obrigado. Vamos orar, irmãos e irmãs, para iniciarmos propriamente ditas atividades, como deveríamos fazer sempre, antes, durante e após todas as atividades de nossas vidas. Então, levamos o nosso pensamento em prece, silenciando o nosso exterior, procurando desconectar um pouquinho do mundo lá fora e nos conectando com Deus Pai, com Jesus, nosso Mestre, rogando-os a assistência, o amparo para este momento da nossa caminhada evolutiva, rogando, Pai, o teu apoio, a tua luz, as tuas boas energias, o teu amor infinito para este trabalho que nos propomos e para todas as atividades de todos os irmãos que ora estão em pensamento unidos em Ti, Pai amoroso. Abençoa, Pai, todos os nossos trabalhos, todas as nossas ocupações úteis de todos os instantes de nossa vida. Te pedimos, Pai, que espíritos de luz, que bons amigos possam estar conosco neste presente, neste momento, neste presente que nos concede, para que possamos, juntos todos, unidos em pensamentos elevados, fazermos essa reflexão, Pai, das Tuas leis imutáveis, que propiciam a nossa felicidade, mesmo que relativa, enquanto caminhamos. Agradecidos, Pai, por tudo que nos dá. Fica conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Pensamos hoje, irmãos e irmãs, em iniciarmos uma reflexão a que nos propomos como desafio nosso, e enquanto em pandemia estamos com alguma dificuldade de acompanharmos as aulas presenciais dos nossos grupos de estudos, pelas nossas posições, estamos fazendo a quarentena no sítio, a internet é meio ruim, então nos propomos a refazermos os estudos que já tínhamos feito, né? A educação dos sentimentos, os 10 encontros, e agora estamos terminando as leis morais. Então colocamos como propósito nosso, que é uma dificuldade, creio que minha e de muitas pessoas que se propõem a fazer uma palestra, uma exposição, é ter um tema. Então pensamos, por que não tratarmos das nossas 10 leis morais em 10 encontros? E já temos o tema, já ficou mais fácil, a partir de então fica mais tranquilo a gente definir e continuarmos com a nossa explanação, com a nossa preparação da palestra. Às vezes a gente vem aqui na frente e diz, preparamos para vocês, o que não é verdade, né? A gente prepara para nós. A exposição é 30 minutos, 40 minutos. Quanto tempo a gente leva para prepará-la? Horas. Então, muito mais para nós. Quando a gente fala, nossos ouvidos estão bem mais próximos que os outros, então a gente sempre fala primeiro para nós, depois para os outros. Com certeza somos nós que precisamos conhecermos um pouquinho mais das leis morais de Deus e já com essas leis morais já sermos um pouquinho mais felizes enquanto caminhamos. Então, a nossa base mesmo da reflexão é o Livro dos Espíritos, todo, né? O livro terceiro, que são as leis morais, né? Todo esse livro terceiro é a reflexão. Uma parte de cada vez. O Evangelho, como sempre, as bênçãos do Evangelho. E tem muitas obras muito boas das leis morais, especificamente em Leis Morais da Vida, do Divaldo, da Joana com o Divaldo, que é maravilhoso. Tem Leis Morais do Rodolfo Caligares. Mas nós, né, meio preguiçosos, brincadeira. Pegamos uma mais simplesinha, menorzinha, né? Leis Morais de Saúde Mental do Sérgio Lopes, nosso querido Dr. Sérgio Lopes, que é maravilhoso, preguiçoso porque ela é pequena, de fácil entendimento, estão todas as leis compiladas com foco em saúde mental.
mas muito bacana, vale muito a pena a leitura. Tenho certeza que outros irmãos já trouxeram esse livro, mas ele realmente é valioso, é memorável, né? Então esse vai ser também a nossa base de reflexão e depois algumas obras para, se der tempo, falamos muito, darmos continuidade aos nossos estudos especificamente. Hoje a ideia é lei de adoração, né? Que seria a primeira das 10 leis. Lembrando que 10 leis é apenas uma definição didática, né? Para que facilite a nossa compreensão. Tudo uma questão única, né? A lei é para facilitar o nosso entendimento, mas elas se fundem, né? Elas se misturam, todas elas estão juntas. Se une na lei de amor, lei de justiça, lei de caridade, especialmente na lei de amor junto a todas as demais. Mas para iniciarmos, e pretendemos fazer enquanto trabalharmos todas as leis morais, é fazermos uma introduçãozinha em cada uma delas sobre o porquê estudarmos as leis morais, né? Fazermos uma reflexão bem rapidinha como introdução. Lembrando que lei, assim como são as leis humanas, né? As leis divinas, elas não são uma regra de conduta obrigatória, elas são norteadores. Então as leis humanas, um código penal, um código de trânsito, um código civil, são norteadores. Eu sou obrigado a seguir? Não, não sou obrigado. Mas, se eu não cumprir aquelas regras norteadoras de conduta, eu posso ser penalizado, né? Por exemplo simples, a regra de trânsito diz que é 80 km por hora, se eu andar a 90, eu posso ser multado. Então, mas eu tenho direito, se eu quiser pagar a multa, ter pontos na carteira, né? Não há grandes problemas nesse sentido. E assim as leis divinas. Todas as leis divinas são norteadoras de comportamento. Eu posso, pelo meu livre-arbítrio, segui-las ou não. E qual será a minha penalidade se eu não segui-las? Então essa é a nossa reflexão. Então há uma comparação sim, se nós pensarmos as leis humanas com as leis divinas. Claro que não se igualam. As leis divinas são imutáveis, são eternas, desde sempre e para o sempre. As leis humanas vão evoluindo conforme nós vamos evoluindo em sociedade. Exemplo bem simples. Se nós pegássemos há 50 anos atrás e um legislador dissesse, vamos criar um código sobre crimes cibernéticos, né? O pessoal ia rir. Que isso, crime cibernético? Hoje precisa ter uma legislação falando sobre esse tipo de crime, né? Crime virtual e assim por diante. Porque nós vamos mudando como sociedade e as leis humanas vão se adequando a elas. As leis divinas não. Elas não se adequam a nós. Nós vamos evoluindo e vamos se adequando a elas. Porém, a forma de comportamento e a sanção, elas são até parecidas, né? Por que estudarmos as leis morais? Por quê? Esse é o propósito. Vamos lá, vamos começar. O que se deve, né? O porquê estudar as leis morais? Questão 614 do Livro dos Espíritos. Aqui já nos diz tudo. O que se deve entender por lei natural? Que é o início, né? Lei natural. A lei natural é a lei de Deus. E é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz, senão quando dela se afasta. Então por que estudamos as leis morais? Para sermos felizes. Quem não quer ser feliz? Eu só sou infeliz quando delas me afasto. Eu só sou infeliz quando me afasto das leis divinas ou naturais. Eu só sou infeliz quando me afasto de alguma dessas 10 leis, que é uma só, se resume em amor, né? Eu sou infeliz. Então, se nosso objetivo existencial é sermos felizes, que é o objetivo de toda a humanidade, devemos sim estudarmos elas e estudarmos com afinco, e estudarmos com dedicação, né? Estou passando rapidinho, o Livro dos Espíritos estão lá, da questão 614 a 892 estão todas as leis divinas, todas, né? Por enquanto é só uma introdução, já vamos entrar na lei da adoração. Todos podem conhecer? Se eu só sou infeliz quando me afasto delas, mas é dado a todos os homens conhecer essas leis? Questão 619 vai ter a resposta. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Olha só. Então todos nós podemos conhecê-la, nem todos compreendemos. Nós, no nosso momento evolutivo, hoje estava fazendo a reflexão da prece antes da nossa oração sobre mansuetude e percebemos que estamos longe disso. Inclusive a nossa prece foi dizendo, Pai, humildemente reconhecemos, não somos mansos. Então uma das leis divinas não estão sendo cumpridas, né? Todos, mas quem melhor compreende? As pessoas de bem, os homens e mulheres de bem, homens no sentido de todo, né? Homens e mulheres de bem e aqueles que querem procurá-la.
Então, se eu quero conhecer as leis divinas, eu tenho que me esforçar. Existe uma motivação interna, um desejo de procurar. Se eu tiver essa vontade de conhecê-las, eu começo a compreendê-las melhor. E com o tempo, eu vou caminhando, e vou aprendendo, e vou estudando, e a vida vai me ensinando, e vou compreendendo melhor. Então está aí o caminho. Para que estudá-las? Para ser feliz. Como eu consigo conhecê-las? Querendo conhecê-las, né? Começando agora. Onde elas estão escritas, essas leis? Questão 621, na nossa consciência. Estão na nossa consciência, estão lá escritas. Claro que estão lá veladas, a gente tem que ir trabalhando para elas irem aflorando, para elas irem acontecendo. Essas leis estão lá, a gente deixa elas escondidas, muitas delas. Então a gente vai trabalhando. Bom, e ainda na introdução das leis divinas e naturais, não estamos na lei da adoração. Qual é o exemplo mais perfeito que Deus nos deu que seguiu as suas leis? Questão 625. Jesus. Jesus é o exemplo que seguiu as leis divinas todas, em todos os momentos. Se nós tivéssemos o discernimento em todas as situações da nossa vida, dizermos assim, o que Jesus faria nessa situação? E tentássemos ao menos seguir o que Jesus faria, teríamos muito menos aborrecimentos. Então ele é o modelo, ele é o exemplo nosso. Jesus é o nosso irmão maior, é o nosso mestre, é o nosso guia, é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele é o exemplo mais perfeito que Deus nos deu de tranquilidade, de paz interior, de sabedoria, de conhecimento, de amor, de tudo, que segue todas as leis divinas. Então, para isso, é apenas a nossa introdução da nossa reflexão sobre leis e o primeiro comportamento. E um aspecto que vale muito a pena a gente refletir, que às vezes passa meio que batido, a gente faz a leitura e não presta atenção, é sobre moral. Que a nossa reflexão são as leis morais, hoje é a lei da adoração. Sobre moral, a gente diz assim, mas a moral é subjetiva, ela tem a ver com comportamento, com ética, um olha de um jeito, outro olha do outro, né? Será? O nosso livro dos Espíritos não nos deixa dúvida. Que definição se pode dar de moral? Questão 629. A moral é a regra para se conduzir bem. Quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Tudo bem, até aqui pode ser subjetivo. A regra para se conduzir bem, distinção entre bem e mal, pode ser que tenha interpretações diferentes. O que é bem, o que é mal, em alguns momentos, conduzir-se bem perante as situações da vida. Pode ser subjetivo. Mas a partir daqui não tem mais erro. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. Quero ter um comportamento moral em minha vida, seguir as leis de Deus. Então, mais um motivo para nós estudarmos as leis de Deus, para sermos felizes e para termos um comportamento ético, moral, perante todas as situações que a vida nos oferece. Nesse nosso mundo agitado em que estamos, são muitas as situações em todos os instantes de nossas vidas, muitas. São desafios existenciais variados. É comportamento em casa, no trabalho, na rua, no vizinho e assim por diante. Desafios existenciais. Qual a lei divina que se aplica a isso? Se eu estou vivendo em sociedade, o que diz a lei de sociedade sobre isso? Se é no trabalho, o que diz a lei do trabalho? Se é a questão de um familiar que desencarnou, o que nos fala a lei de destruição? Se é a questão de exagero, alimentação, ociosidade assim por diante, o que nos diz a lei de conservação? Pensamento dos demais, o que nos diz a lei de liberdade? Se eu estou me achando melhor ou pior que os outros, o que nos diz a lei de igualdade? E assim por diante. E resumindo todos, o que nos diz a lei de justiça, amor e caridade? Então, se eu quiser ter um comportamento moral, ele se funda na observação das leis de Deus. Então, o que são as leis morais? São norteadores que Deus nos dá para o nosso comportamento no dia a dia, para as pequenas atitudes, aquelas lá, pequenininhas, onde dissemos sim, onde dissemos não, onde dissemos nessas atitudes. É essa reflexão para aqueles pequenos comportamentos em nossa vida. Essa é a nossa introdução, o porquê estudarmos as leis morais. Se continuarmos, que nós somos mutáveis, somos metamorfose ambulante, como dizia o cantor lá, maluco beleza, se continuarmos na próxima reflexão e formos estudar a lei do trabalho, que são as duas leis que nos ligam a Deus, adoração e trabalho, adoração e trabalho, está cheio de pensamentos bobos na cabeça, vá trabalhar que passa. Faça uma prece elevada e vá trabalhar. Aliás, o trabalho é uma prece, é uma adoração também. Vamos fazer essa mesma introdução sobre leis morais para nós fixarmos de vez que elas são importantes em nossas vidas e precisamos sim estudá-las com afinco, com profundidade, porque elas são os norteadores de nossa felicidade.
Lei de adoração, especificamente, questão 649 a 673 do Livro dos Espíritos, lá do capítulo 3º, Leis Morais, o livro 3º, perdão, o capítulo 1º, Lei de Adoração. Em que consiste a adoração? Em que consiste? É a elevação do pensamento a Deus. Elevei o meu pensar a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. Eleva o meu pensamento a Deus e nessa elevação de pensamento a minha alma se aproxima do Criador. Esse seria um conceito, uma definição. Não vai dar tempo nós passarmos os itens, as questões. Então fica como tema de casa para quem assim quiser. Questão 649 a 673, de fácil compreensão do Livro dos Espíritos. Está lá toda a lei de adoração. Então vamos passar algumas características que julgamos interessantes para a nossa reflexão de hoje. Alguns aspectos. Primeira questão, a adoração, essa elevação do pensamento a Deus, essa crença de um ser superior, ela é um sentimento inato. Então, está com nós. A biologia molecular já trabalha, tem até nome de um gene, VMAT2, né, que é um gene que nos liga a Deus. Está lá. Então é um sentimento inato, todos nós temos. Não existe, jamais existiu um povo ateu. Jamais. Como povo. Pode existir uma pessoa, porque por algum comportamento, alguma atitude, e nos diz os benfeitores espirituais que a grande maioria foi aqueles que tiveram uma fé muito fervorosa, de uma certa forma viram que estavam equivocados lá no plano espiritual, aquela fé e assim por diante, não racional, uma fé muito pragmática, e quando eles voltam descrentes, a grande maioria, mas lá na dor, lá no sofrimento, na dificuldade ou nas questões da vida, Deus é lembrado. Então jamais existiu um povo ateu. Algumas outras características que estão no nosso Livro dos Espíritos. É um sentimento interior. Ele é muito mais válido de forma interior do que da expressão exterior. A oração, diz Leon Denis, lá no Problema do Ser, da Dor e do Destino, é um grito da alma. Um grito da alma, é minha alma gritando a Deus, é elevando a minha prece a Deus, ela é interior, ela parte de dentro para fora. E o nosso Livro dos Espíritos, sim, tá, mas então aquelas orações exteriores não valem nada? Não, vale, claro que vale. A resposta é assim, é mais válida pelo sentimento interior, mais válido pelo sentimento. Aquela exterior, onde eu vou num determinado local, em determinado momento, pode até ser na casa espírita, pode até ser, porque é moda, digamos. Porque os outros vão, mas eu vou lá para servir de exemplo, é válido. Um pai que vai na igreja católica, na evangélica, no templo espírita, eu não estou muito preocupado com o que vão falar, mas eu quero levar meus filhos, então eu levo eles junto, é válido. O que vale mais é a intenção. E todo gesto exterior, de tanto bater alguma coisa ele entra, então tem algum valor sim, mas ela é um grito da alma, nos diz Leon Denis. É um buscar de dentro para fora, a prece é em todos os momentos, em todos os instantes. Mais vale pela qualidade que pela quantidade, nos respondem os benfeitores espirituais. É a qualidade da prece, é aquela fé fervorosa e sincera. É aquele fervor sincero, aquela rogativa a Deus, aquele apelo ao Criador de forma sincera, que parte de dentro de todo o coração, passa pelos pensamentos e sobe até o Criador, vai até o Criador, com aquela convicção. Esse fervor. Então ela muito mais vale nesse sentido de qualidade. A quantidade não tem valor? Tem valor. Tem valor sim. O rosário, o terço, eu que venho de uma tradição católica, tem valor? Claro que tem valor. Quando a minha mãe, na sua sabedoria de analfabeta, quando nós estávamos muito peralta, ela dizia, te ajoelha aí na cama e reze um terço. E aí que não reze, né? A gente rezava o terço, no final a gente saía melhor. Mesmo que as Ave Marias eram Ave Maria, amém, Ave Maria, amém, Ave Maria, amém. Mas no final a gente saía melhor. Por quê? Porque de um jeito ou de outro eu estava humildemente obedecendo a minha mãe por primeiro, né? Que a gente deve obediência aos pais, principalmente enquanto pequenos, e não o contrário, né? Eles devem obediência aos pais, os pais são o guia, o exemplo, a eles seguirem, já era um gesto de humildade. E o segundo aspecto que eu estava me conectando, me desconectando da Ave Maria, estava pensando no futebol que eu queria estar jogando, amém, mas voltava para a Ave Maria cheia de graça, amém, e assim ainda. Um pouquinho me conectava, então tem valor sim, mas muito mais a qualidade que a quantidade, muito mais aquela que parte de dentro, aquela prece fervorosa de coração e daquele instante. Na prece, nós fazemos um mergulho no fluido divino, na energia de Deus. Nós mergulhamos, nós nos aproximamos do Pai Criador amoroso. Nós chegamos mais perto.
Nós luarizamos a nossa vida, nos diz Joana de Ângeles lá no Evangelho segundo a luz da psicologia profunda. Luarizamos as escuridões que nós criamos. Então a lua vem e clareia um pouco aquele ambiente quando nós entramos em prece, nos comunicamos com o Criador, nos aproximamos dele através da prece. Essa ligação à divindade, nos sentimos mais próximos, e nos sentindo mais próximos de Deus, não tem como se aproximar de Deus sem sentir o seu amor. Porque Deus é amor. Um passinho que nós damos rumo a Deus, nós sentimos o seu amor. E nos sentimos filhos amados, nos sentimos filhos queridos, errantes que somos, pequenos que somos, mas amados. Cheio de esperança e de consolo para dias melhores, dependendo somente de nós. O que eu fizer agora já tem resultado para daqui 1 minuto e para o restante da eternidade. No bem. Então nos aproxima de Deus. Ajuda a nos melhorar, pois nos dá resistência às tentações. Nos melhora para nos dar resistência às tentações, porque atrai a presença dos bons espíritos. Todos nós temos anjo, ou com S no final, anjos de guarda, todos nós. Deus, na sua bondade infinita, sabendo que nós somos pequenos e errantes, aqui, no nosso mundo terreno, que é muito necessário, provavelmente em mundos mais evoluídos não precisa, temos um anjo de guarda apóstolos. Não que ele está o tempo todo do meu lado, mas se eu elevar o pensamento, ele vem. E como é um espírito de mais luz que eu, não precisa ser nem um anjo, ele sempre me ajuda nas minhas reflexões, me dá bom conselho, luariza a minha vida, como diz Joana de Ângeles. Então, quando nós oramos, nós permitimos que o anjo de guarda se aproxime de nós, que os bons espíritos se aproximem de nós. E isso, a luz, afasta a escuridão. Porque quem está no escuro, a luz o cega. Afasta as energias negativas, as energias mais pesadas que nós atraímos pelas nossas incúrias, pelos nossos desejos, pelas nossas sensações e assim por diante. Então a prece nos livra disso, dessas energias pesadas da vida. Devemos orar e devemos orar muito mais, atraindo os bons espíritos. Que mais? Direciona os bons fluidos em nosso favor. Que quando eu me conecto com o alto, quando eu abro esse canal está aberto, ele vem de lá para cá a boa energia. E também direciona esse bom fluido a quem nós desejarmos em pensamento. Então devemos sim orarmos pelos demais. Devemos. Isso é um dever fraterno. Jesus orou por todos, inclusive por nós. Ele nos ensinou isso. Então devemos orar sim. Bom, Adenilson, tu aconselha então eu fazer uma oração para... Olha, o conselho seria, ora a Deus. Ora a Deus. E de Deus peça as bênçãos para quem nós estamos desejando. Pai amoroso, que essas boas energias cheguem até o irmão X, o irmão Y, o irmão, a irmã, seja lá quem for. Que essas boas energias cheguem até o governante, o presidente, cheguem até o prefeito, cheguem até... Pai amoroso, porque eu levo até Deus, a minha conexão é com Deus. E de Deus para os demais, com os espíritos de luz, que vão somatizar essa energia pequenina, que nós somos pequenos, vão dar maior valor, vão deixar-a mais grandiosa, e direcionar para aquele a quem rogamos. Se ele está em sofrimento, ele recebe um lenitivo, ele recebe um consolo. Vai tirar ele das provas? Não, não é isso. Mas vai dar consolo, vai dar força, vai dar coragem, vai dar ânimo, vai dar energia para ele enfrentar as suas provas, se assim estar enfrentando, e seguir em frente na sua caminhada. Então direciona bons fluidos, olha a bênção da prece, deveríamos todos os instantes, conselho, aos espíritos de luz, aos protetores, a Deus Pai, a Jesus, por que não dirigir a Jesus e a Deus as nossas preces? Eu quero pedir pela minha mãe que está desencarnada, minha mãe querida me ajude. Não, melhor não. Por quê? Porque eu não sei quais as atividades dela no plano espiritual, não sei o que ela está fazendo, com certeza está trabalhando, se aqui na Terra trabalhava muito, lá com certeza está trabalhando. E daqui a pouco os trabalhos dela, ela tem tantos compromissos que um coração sedento, a quem é afeto dela, pede, ela vai, eu podia ajudar, mas ela tem os afazeres dela, claro, que não vai desequilibrá-la provavelmente. E também nós não sabemos as condições dos nossos entes queridos lá no plano espiritual, não sabemos. Não sabemos o que passava no coração de cada um deles. Então vamos dirigir a nossa prece a Deus, vamos dirigir a nossa prece a Jesus, para que eles direcionem a quem nós estamos precisando. Mobilizar esses recursos de uma força viva do universo a nosso favor e a favor de todos aqueles que nos são importantes. Então essa mobilização de recurso grandioso que pouco fazemos, que é capaz de modificar um ambiente, uma psicosfera, mudar uma energia de um local, mudar o comportamento de uma pessoa, inclusive para conosco.
Se nós conseguimos levar boas vibrações e prece, daqui a pouco, aquele que era nosso inimigo, sem se dar conta, se transformou em nosso amigo. De tanto receber bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos, e Deus Pai trabalhando nele, somos todos irmãos de caminhada, melhorou. Formas de adoração, diz o nosso livro dos Espíritos. Prece é a principal forma de oração, louvar, pedir e agradecer. Então são os meios, somos muitos pedintes, né? Amélia Rodrigues Pordivaldo diz que nós temos que saber selecionar o que pedimos, né? Cuidado, a gente pede e não fizemos uma seleção do que pedimos. Vamos saber selecionar. O que é importante? Pedir coisa material, que é fugaz, que é passageiro, que não vamos levar junto quando chegar a nossa hora de voltar para casa. Quando que eu volto para casa? Que 1 minuto, que 1 hora, que 10, que 50 anos, não sei. Mas no momento que eu voltar, eu vou levar o livro que eu comprei, vou levar o carro que eu tenho. Não, nada disso. Eu vou levar o bem que eu fiz, o amor que eu cresci, né? Nesses aspectos. Então, cuidado com o que a gente pede, nos diz Amélia Rodrigues. Então, louvar, pedir e agradecer. Joana de Ângeles, lá na Psicologia da Gratidão, nos diz que se nós aprendermos a agradecer mais, nós já seremos bem felizes. Só agradecendo mais. Pai, agradeço. Isso que aconteceu, eu não gostei muito, mas te agradeço, serviu de lição. Isso te agradeço. Isso foi maravilhoso, te agradeço. Se nós agradecermos mais, já seremos bem felizes. Sacrifícios e oferendas, ainda está no nosso livro dos Espíritos, porque a gente diz assim, sacrifício daquela época, sacrificavam-se animais, pessoas, oferendas. Não, temos hoje. Ainda temos hoje, de outro jeito, mas temos. Eu quero fazer um sacrifício de até Ibiaçá a pé. É útil? Se na caminhada eu refletir, eu fizer prece, é útil. Eu quero fazer uma oferenda de, sei lá, algum produto, alguma coisa para tal situação. É útil? O que os espíritos benfeitores nos dizem? Aliviar os pobres e aflitos é o melhor meio de honrar a Deus. Se eu quero sacrificar o meu tempo, aliviando pobres e aflitos, se eu quero ofertar alguma coisa, aliviando pobres e aflitos, é o melhor meio de eu alegrar Deus, de eu honrar a divindade, de eu me aproximar de Deus, de eu adorar a Deus. Então, qual é o melhor sacrifício, a melhor oferenda? Aliviar a dor do irmão, ajudar o outro, servir. Então eu posso e devo me sacrificar, devo, em algumas situações da vida, para ser útil aos demais. Eu devo ofertar o que eu tenho para ser útil aos demais, para aliviar a dor e o sofrimento dos outros. Aí sim, eu estou sendo útil a Deus. E também a forma de adoração, as boas ações. No nosso livro dos Espíritos, na questão 661, é sobre o perdão, mas olha que interessante. A pergunta é, pode utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? E a resposta diz assim, Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém, senão mudando de conduta. Mas o que nos interessa mesmo é o final, que tem tudo a ver com o perdão, mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Qual é a melhor prece, Adenilson? Boa ação. A boa ação, eu estou em prece fazendo o bem, porque estou conectado a Deus quando estou ajudando um irmão. Quando estou ajudando, fiz qualquer coisa pelas criancinhas, por esses, os pobres, Jesus nos disse, era Ele que estava fazendo. Então a boa ação sim é uma forma de prece, e a melhor. Vale mais que as palavras. Devemos adorar Deus? Sim, mas não só contemplá-lo. Transformar essa adoração em ação. Fazermos o bem, e o bem a gente faz para aqueles que estão mais próximos de nós. É esses que a bondade divina colocou para que a gente praticasse as nossas atitudes, o nosso bem. Difícil? Claro que é. Os que estão mais próximos são aqueles que mais nos incomodam. Aqueles que nós temos afeição são os que mais nos machucam, né? Aliás, para quem a gente não tem afeição nenhuma, a gente não sente lá muita coisa. Se alguém lá na rua me chamar de feio, eu não dou bola. Mas ai de quem é importante para mim me chamar de feio. Opa, peraí. Então, aqueles que nós mais amamos são aqueles que mais, né, trabalham em nós aquilo que a gente precisa trabalhar. Finalizando, o tempo passa muito rápido. Como fazer? Se orar é sentir, se orar é agir, se orar é atuar no bem, como fazer se eu não estou conseguindo? Estou com dificuldade. Então, algumas dicas que Sérgio Lopes nos dá nesse livro, que para nós são valiosas, algumas, as que eles nos dão e algumas outras que a gente reflete da vida. Primeiro é silenciar. Para eu conseguir me conectar a Deus, eu preciso me desligar um pouquinho do mundo lá fora. Por favor, em qualquer situação da vida, fujamos da monoideia. Se a ideia é uma só, que venha só essa ideia, seja ela qual for, brigue com ela. Aliás, brigar não é o termo.
trabalhem com ela. Essa monoideia não é saudável. Qualquer monoideia que vem, seja ela que for, só vem essa ideia, só vem essa ideia, trabalhem com ela. Por que ela está vindo? O que ela quer me ensinar? O que eu preciso aprender com isso? Trabalhem com ela, porque senão a gente não consegue silenciar. O silenciar é buscar conectar a Deus, fazer um silêncio, desligar um pouquinho do mundo lá fora e me conectar ao Criador. Um segundo aspecto que Sérgio Lopes nos diz, além do silêncio, é entregar-se. Entregar-se. Isso se chama confiança. Que entregar-se não é desistência, não é eu estou desistindo. Eu desisto. Desisti. Eu desisti lá do meu trabalho, não adianta mais, não tem mais jeito. Desisti, faço como quiserem. Não. Entregar-se é um ato maduro, é uma maturidade psicológica, que nos dá a condição de perceber que tem um Criador amoroso, que por confiança eu me entrego a Ele, porque Ele é mais do que eu. Aquilo que Ele pode fazer é muito mais do que eu faço. Então eu me entrego e permito que Ele trabalhe em mim. Então na prece tem isso, procurar confiar em Deus, silenciar e entregar-se. Fazer esse mergulho de confiança. Pai amoroso, eu sei que essa dor tem um porquê e tem um fim útil. Me ajuda, Pai, nesse momento a entendê-la, porque está difícil. É uma das situações. A gente vai receber resposta. Nenhuma prece fica sem resposta. Nenhuma. Claro que elas não são do jeito que a gente pensa. Vem o Espírito de Luz, Joana de Ângelo lá diz, não, não é assim. Deus usa as criaturas para trabalhar com as criaturas. Alguém nos dá um conselho, quando eu estou dormindo vem a resposta, daí a pouquinho vem um pensamento e me acalma. E aliás, a melhor resposta para todas as situações da vida é aquele comportamento da moral, é o comportamento ético, o que é certo. Eu fiz o que é certo? Fiz. Nos dá uma paz e uma serenidade. Agora eu tenho dúvida se o que eu fiz é o que é certo, nos mantém em desequilíbrio. O que era preciso fazer? Eu fiz? Fiz. Tranquilo, era o que cabia da minha parte. Fiz o que é certo, o que eu entendo certo, como correto, como moral, de acordo com o pouco que eu sei das leis divinas. Me dá uma serenidade. O restante deixa para Deus. Confia e entrega. Deixa para Deus que tudo se resolve. Deixa nas mãos de Deus, que é o Pai amoroso que conduz a todos nós. Dica, estamos com dificuldade para orar, não estou conseguindo me conectar a Deus. Não consigo, Deus ficou distante da minha vida. Tem fases, às vezes, na nossa vida que acontece isso. Aconselho, conselho. Integra-te a uma religião. Religião é ligar de novo a Deus. Integra. Passa a participar mais, a conviver com aquela religião, mas integra-te a ela com amor, com fervor, querendo, participando, vivendo aquela religião. Diz o nosso Livro dos Espíritos, na conclusão 7, lá no final do Livro dos Espíritos, que, por exemplo, na doutrina espírita, desenvolver o sentimento religioso é o primeiro efeito de quem compreende o espiritismo filosófico. De quem sai do fenômeno, que não quer vir só questão de comunicação e assim por diante. Quem começa a estudar um pouquinho o espiritismo, o primeiro acontecimento é desenvolver o sentimento religioso. E isso é fato, isso aconteceu com todos nós. Quando a gente começou a compreender um pouquinho, Deus ficou bem pertinho. Ele estava longe, estava distante, mas se aproximou. Na verdade, Ele sempre esteve no lugar dele, Pai amoroso. Nós que nos aproximamos, nós nos permitimos nos aproximar dele, Deus Pai. Uma outra questão que é interessante, que vale a pena, é daqui a pouco, cada um tem um jeito de orar. Eu, quando estou com dificuldade de fazer uma oração, porque tem dias que parece que não vai, eu gosto muito das imagens. E aquela imagem de Jesus agachado lá no episódio da mulher adúltera, riscando o chão, aquela imagem de Jesus, aquele Jesus para mim é o maioral. Não há Jesus igual àquele, para mim, né? Quando é para mim é perigoso. Porque ele é mestre dos mestres. Ele não precisava orar, pedir a Deus me ilumine, me dê uma luz para eu ter uma resposta coerente para esse povo doente que aqui está. Não, ele sabia a resposta. Mas ele nos ensinou humildemente que nas situações difíceis da vida, porque a pergunta é ela, o que tu dizes? Ela foi apanhada em adultério. A nossa lei diz que ela deve ser apedrejada até a morte. Olha que loucura. A lei humana da época. Ainda bem que hoje não é mais assim, né? Senão ia faltar pedra por aí. E também, na época, era só mulheres, né? Adúlteras. Jesus, ele sabia a resposta. Ele tinha que dar uma resposta sábia para despertar a consciência de todos. Ele riscou o chão em pensamento para nos ensinar. Quando vem uma dificuldade da vida, pare um pouquinho. Reflita. Olhe para o chão, para a Mãe Terra, olhe para o céu, reflita um pouquinho, peça a Deus a inspiração divina. Então esse Jesus, quando me vem esse Jesus no pensamento, a prece volta.
Parece que ele é por cima de nós. Para mim funciona a associação de imagem. Por que não? Não pode funcionar para alguém, né? Então pode ser interessante. Por fim, qual é o desafio nosso? Desafio existencial desse momento da nossa caminhada. Nas preces, olha o desafio, vale para todos nós. Conversar com o Criador, não mais para resolver problemas ou afastar aflições. Não mais. Já passou essa fase. Hoje nós temos uma vida muito tranquila, nós temos comodidades demais, nós temos conforto demais. Nós não precisamos mais estar pedindo a Deus para afastar os problemas, afastar as nossas aflições. O nosso desafio existencial é orarmos para a conquista da felicidade que a perfeição moral propicia. Que nós consigamos nos desafiarmos para pararmos de pedir, já temos tanto, e pedir a Deus a força, a coragem para vencer a nós mesmos, o discernimento para compreender as suas leis, o discernimento para dar um passinho de moralidade que nos falta, porque isso vai nos dar segurança, vai nos dar um porto seguro para a continuidade das nossas existências. Esse é o nosso grande desafio. Joana de Ângeles trabalha nas leis morais da vida com o Divaldo esse desafio. Pensemos nisso. E para concluirmos, também como dica de leitura, esse livro maravilhoso do André Luiz, Libertação, pelo Chico, maravilhoso. Ele começa de uma forma pesada sobre os demônios que a gente pensava antigamente, de um rei com R minúsculo, né? O rei dos dragões, ou o príncipe dos dragões, que ele tinha no plano espiritual todo um sistema de julgamento das falhas humanas aqui. Nós desencarnávamos, caíamos lá, e ele, o nome é Gregório, né, colocado no livro, e ele era o julgador supremo. Ele julgava as pessoas. E bem no início do livro vai ter um episódio, que é apenas para aguçar a curiosidade da leitura, de uma mulher que havia cometido muitos abortos, havia matado filhos e assim por diante, e lá no julgamento ele passa a ideia na cabeça deles que ela é uma loba, que ela não é uma pessoa, ela não é um ser humano desencarnado, e começa a chamá-la de loba. E o corpo espiritual dela, aceitando aquela transmissão de pensamento dessa entidade do mal, aceita, e ela passa a ter um corpo de loba no plano espiritual, e sai uivando e correndo como loba. No início do livro vai ter isso. Lá no finalzinho, quando está tendo a conversão de Gregório, desse grande chefe dessas entidades que diziam os dragões justiceiros, né? Que faziam a justiça, eles entendiam que estavam fazendo o que era certo, faziam a justiça do jeito que eles entendiam justiça, do jeito torpe deles. Gúbio, que é o mentor espiritual que está acompanhando André Luiz nessa missão, aliás, André Luiz está acompanhando ele nessa missão, desce até os planos inferiores, se infiltra lá e tem uma atitude serena, permitindo que aquela assembleia acontecesse. Quanta maturidade, quanta serenidade, o quanto nos falta, né? Ele faz uma prece lindíssima, está na página 234, nós não vamos fazer a prece, nós só vamos fazer uma leitura do que aconteceu após a prece, para a gente ver o que a prece é capaz. Quando ele termina a prece, diz assim, André Luiz narrando: nesse momento, as lágrimas serenas do orientador em prece receberam resposta celestial, porque verdadeira chuva de raios diamantinos começou a jorrar do alto sobre ele, como se força misteriosa e invisível ali houvesse libertado divina torrente de claridade em nosso favor. Calara-se-lhe a voz, mas o quadro sublime arrancava-nos pranto de emotividade indefinível. Não havia um só dos circunstantes sem o toque visível no rosto daquele êxtase bendito que nos assomava de assalto ao coração. Uma prece lindíssima que ele faz, curta, tem uma página a prece. Ele faz pedindo, rogando ao alto, se colocando humildemente como servo de Deus, pedindo assistência. E a partir de então desce Matilde, a mãe espiritual de Gregório, lá a Priscas Eras, há muitos e muitos tempos. Ela é um espírito já sublimado, que já está em outras esferas. Ela desce através do ectoplasma que Gúbio permite, conversa com eles, orienta todas aquelas pessoas e mais para frente, através de um abraço fraterno de mãe para filho, ela consegue converter o justiceiro em
O espírito em recuperação, dando ele uma nova chance, uma nova margem e assim por diante. Vale muito a pena a leitura. A libertação é desse espírito primitivo que estava aqui pela crosta terrestre há pouco tempo, trabalhando por aí, infernizando as vidas pela justiça que ele entendia, fazendo justiça com as próprias mãos e não pela justiça divina. Olha a força da prece. Imaginemos aquele ambiente com uma prece fervorosa a Deus, de confiança de quem trabalha, de quem labuta no bem, criando toda uma psicosfera, uma energia de luzes diamantinas caindo sobre todos. Usemos a prece, usemos. Nos falta muito em oração em nossas vidas, como todos nós. De novo, a gente fala primeiro para nós e depois para os demais. Irmãos e irmãs, muito obrigado pela oportunidade, pelo momento, pela paciência, pelas energias tão boas que trocamos enquanto aqui estamos nessa nossa reflexão, dessa doutrina abençoada que nos esclarece. Vamos orarmos para encerrarmos mais uma vez essa atividade? Pai amoroso, Jesus, mestre, amigo, irmão maior, muito obrigado, Pai, pelas bênçãos de todos os instantes de nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pela família que nos deu, que foi eleita com tanto afinco, com tanto planejamento, para servir de instrumento, de constelação primeira para a nossa evolução e o nosso progresso. Te rogamos, Pai, sinceras desculpas por tantas vezes que cometemos erros no caminhar junto à nossa família. E te pedimos a força e a coragem para, vencendo a nós mesmos e as nossas imperfeições, retomarmos o caminho reto, o caminho certo junto a esses seres mais próximos de nossa caminhada. O mesmo, Pai, fazemos aos nossos irmãos e irmãs que a Tua bondade permitiu, como companheiros de jornadas, quer na nossa vizinhança, quer no nosso trabalho, na sociedade em que vivemos. Te agradecemos, Pai, por cada um deles, seres especiais e diferentes, pois todos contribuem um pouquinho, um cadinho para o nosso progresso, nos servindo de exemplo, de lição, de estímulo, e às vezes até, Pai, nos mostrando o que não fazer, ou melhor proceder nos momentos de nossa vida. Muito obrigado, Pai, por esses irmãos próximos que a Tua bondade permitiu. Te rogamos ainda, Pai amoroso, por aqueles seres mais distantes, muitas das vezes, que hoje, no nosso planeta terreno, exerce as funções de governo, de mando, de gestão, de direção. Que recebam todos eles, Pai, as Tuas bênçãos, para que possam, da melhor forma possível, conduzir todos aqueles seres, aqueles espíritos em evolução que estão sob sua guarida. Enfim, Pai, muito te pedimos, somos pedintes, mas te agradecemos também, Pai, por todas as bênçãos de todos os instantes de nossa vida. Ajuda-nos a compreendermos que estás no comando, que é sim o Pai amoroso que tudo sabe, que tudo vê, e que está gerindo, que está coordenando todos os acontecimentos da nossa vida e do nosso mundo. Ajuda-nos, Pai, dando-nos humildade para conseguirmos nos entregarmos a Ti, que é todo amor, que é toda bondade. Que a Tua luz permaneça conosco hoje e sempre, e que assim seja.